Eu queria reforçar o nosso time aqui. A gente vai fazer aqui o início para a nossa segunda palestra. Eu queria convidar aqui para subir o palco o professor Vitor Amorim. Uma salva de palmas para o professor. Deixa eu entregar aqui para ele. Foi possível a gente falar antes, né? Muito obrigada por aceitar o convite de novo. É um prazer. Eu tenho que ter recebido lá embaixo. Ele aqui pode cumprimentar o... Leomaíse, só libera para mim aqui, ó, para eu entregar aqui para o professor, antes de nós começarmos aqui a nossa interação. Enquanto está preparando o material do Vitor, só queria renovar meus agradecimentos, a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pela atenção de todos, e foi uma grande satisfação. E obrigado pelas perguntas, foram muito relevantes aqui para a gente. Muito obrigado. Escapou ainda não, professor. Eu vou convidar o professor para ficar aqui no nosso painel. Ó, gente, as nossas palestras são integrativas, né? Os temas foram pensados aí para a gente ter uma continuidade, para que ao final a gente possa, depois de todos os temas aqui debatidos, a gente ainda possibilitar aqui a integração e a interação aqui de vocês, aqui com os nossos representantes. Eu já vim antecipado aqui em razão da pergunta da nossa colega do TRF da segunda região, professor, e eu já vou fazer a interação aqui com a palestra. A gente falava muito aqui com o professor Murilo, né, da ansiedade que nós tínhamos aí da regulamentação do sistema de registro de preço, e nós vimos aí, né, que de forma um pouquinho modesta o Executivo Federal tratou ali no artigo 16 para as contratações diretas. Eu sei que o Senado Federal tem regulamentação própria, tem ali um texto muito incisivo em razão da possibilidade ou não de intenção de registro de preço. Eu sei que o professor não só colaborou, como participou de tudo isso. A gente vê aqui que nossos temas aqui eles estão todos interligados. Mas antes de darmos continuidade aqui, professor, né, a sua participação, a sua ilustre participação aqui, tem tudo a ver com um dos objetivos aqui do nosso segundo simpósio, do nosso segundo tema, aqui, que é a integração como estratégia de governança. Conversava com o pessoal aqui na parte da manhã, que um dos objetivos aqui é a gente falar um pouquinho da integração das sessões judiciárias com os municípios, com os representantes dos tribunais regionais da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, em razão das particularidades locais. Por quê, professor? Muitas vezes, essas necessidades não vão conseguir ser atingidas pelos TRFs. As particularidades locais são condições ímpares. Eu sei que o professor é especialista aí na regulamentação para os municípios, eu sei que o professor, né, tem palestras aí inúmeras para trazer um pouquinho dessa expertise. O que o professor pode falar para a gente da regulamentação da 1473 para os municípios e que pode influenciar e que pode auxiliar aqui as nossas sessões judiciárias? O que o senhor tem? Obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, né, de estar nesse evento, assim, brilhantemente organizado. Eu gostaria aqui de não só agradecer pelo convite, mas como também, principalmente, para parabenizar, porque o que toda a sua equipe, o que você promove, é algo que realmente tem que ser digno de aplauso, porque não é fácil chegar até aqui com todo esse requinte, esse detalhe na organização, essa preocupação com a integração dos temas. Promover um evento desse não é fácil. E eu diria não só o evento em si, mas todos os frutos que esse evento vai trazer, né? Porque a Justiça Federal, né, o Poder Judiciário, ele é algo assim colossal, né? E está em todos os rincões do Brasil, e a gente muitas vezes, né, a gente até discute nessa questão de um fundo muito mais constitucional do que meramente administrativo, operacional, que é reconhecer que organismos como o Poder Judiciário, especificamente o Poder Judiciário da União, né, que representados por vocês, tem uma transversalidade que demanda não só um conhecimento de gestão muito profundo, também um conhecimento de legislação, conhecimento, vamos dizer assim, de bases constitucionais, mas como também até mesmo de ordem cultural. Né? Ou seja, quando a gente está lá numa sessão judiciária, no interior de um estado, na região norte, muitas vezes, até mesmo em razão desse movimento de interiorização, de capitalização, se aquela sessão judiciária, teoricamente, né, com bases federais, com servidores que têm uma carreira federal, que têm um rendimento condizente com essa carreira federal, uma estrutura normativa que muitas vezes começa lá no CNJ, passa pelo CJF, etc. e tal, só que quando ele olha para o lado, a realidade não é aquela. Então, quando você me passou esse tema,
eu confesso que no começo eu falei, gente, eu vou chegar lá, o que eu vou falar para eles? Falar depois do professor Murilo, eu falei, caramba, o pessoal vai falar assim, gente, agora é a hora do intervalo. Aí tem um rapaz falando lá no palco, aí vamos tomar um cafezinho, que está falando um tema meio que nada a ver, né? Poxa, o que ele vai fazer lá? Ele vai, né? Enfim, mas aí depois eu fui refletindo, eu falei, gente, tem tudo a ver, porque se vocês estão aqui, principalmente quem trabalha ali nas subseções, nas sessões judiciárias, e está ali no interior do Brasil, ali atuando, desempenhando uma função relevantíssima, e muitas vezes, dentro de uma estrutura, que é uma estrutura do Poder Executivo Municipal, é um puxadinho ali do prédio e tal, né, consegue ali até uma briga por um espaço para poder existir ali enquanto instituição, tem tudo a ver. A gente entender como é que funciona essa lógica do município, quais são os desafios ali impostos pelo município, aos municípios em razão da nova lei de licitação. Então, eu tentei construir aqui a minha intervenção justamente nesse sentido, para poder, primeiro, despertar uma compreensão dos potenciais e dos desafios que esses municípios têm, e como, aí tentando já numa linha de proposição, como que as sessões judiciárias podem, né, utilizar os instrumentos que a lei confere para uma maior interação, uma dinâmica mais intensa perante as administrações municipais, para que se almeje conquistar aquilo que realmente é a finalidade, que é a prestação jurisdicional, de qualidade, próxima da população. Então, são pontos, assim, são pontos relevantíssimos. E, em especial, até me permita também, professor Luana, destacar isso, muitas vezes a gente tenta dar alguma densificação da importância dessa atuação, pensando ali no dia a dia, em relação ao Poder Judiciário da União, mas em relação à justiça eleitoral, que é algo mais palpável ali para a gente, né? Até a urna, né, a gestão da eleição e tal, mas a Justiça Federal, vamos dizer assim, em si, ela trata de matérias que são extremamente relevantes, principalmente em questões envolvendo meio ambiente, em questões envolvendo minorias, em questões envolvendo indígenas, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, principalmente para consagrar aquele viés do desenvolvimento nacional sustentável. Então, a gente tem uma função social relevantíssima, vocês têm uma função social relevantíssima, só que isso não pode passar ao largo da vivência e da interação perante uma realidade local. Então, aí realmente eu falei, poxa, eu fiquei apaixonado por esse tema. Depois eu vou até tentar escrever alguma coisa sobre isso e tal. Então, eu agradeço ainda mais, né, não só pela oportunidade de estar aqui nesse palco, dividindo aqui, né, com meu querido amigo, professor Murilo Jacobi, mas para falar sobre esse tema. Então, me permita, e me desculpe eventuais empolgações também em relação a isso. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho empolgado, né? Eu só não vou andar tanto aqui porque eu tive um probleminha no joelho, porque a atleta de final de semana não é brincadeira não, né? No final do ano, eu e o professor Marcos Alcântara temos uma missão especial que a gente só vai divulgar quando for o momento oportuno. Eu não esqueci não. Vamos lá. Então, pessoal, para tentar aqui só nivelar um pouquinho o nosso tema e tentar envolvê-los aqui em relação a essa compreensão de que o desafio que vocês estão passando de implementação, de aplicação da nova lei, de sedimentação da nova lei, é um desafio comum em uma perspectiva nacional. Porque a Lei 14.133, a gente ainda vai chegar nessa discussão, mas, a rigor, ela é uma lei que ela tem a pretensão de consolidar normas gerais sobre licitações e contratos. Tanto é que a grande finalidade da Lei 14.133, desde a sua gestação, que se iniciou lá no Senado Federal, em 2013, o propósito sempre foi esta consolidação. E aqui, parênteses, né, para algo que o nosso ilustre professor Jacobi sempre falou, né, dessa busca por um código de licitações. Então, ele, inclusive, teve a oportunidade de falar na audiência pública, lá em 2013, no Senado, eu acompanhei, e isso foi muito ressaltado nessa oportunidade, de que a gente tinha uma lei, teoricamente, uma lei geral sobre licitações e contratos, a famosa, que ainda vai povoar os nossos
corredores até o final dessa década de 2020, né, que é a Lei 8666, só que a gente ia percebendo um movimento, vamos dizer assim, paulatino, de fuga da Lei 8666. Uma lei engessada, uma lei burocrática, né, uma lei que realmente ela não abria nenhum caminho para algum tipo de inovação na gestão pública, e aí foi-se então criando esse movimento de fuga da Lei 8666. Então, um exemplo, a Lei 10.520 de 2002, a Lei do Pregão, ela é um exemplo muito claro disso. Apesar de ter aplicação subsidiária da Lei 8666, nós, de fato, com a Lei do Pregão, revolucionamos a maneira de licitar no Brasil, né, compreendemos a licitação numa outra ótica, né, criando ali a possibilidade de lances, a condução por um único servidor, por um único agente. Então, foi uma transformação realmente relevante, a ponto de hoje, principalmente na Justiça Federal, a gente ter aí, né, mais de 95% das licitações realizadas na modalidade pregão, e elastecendo cada vez mais a compreensão do que seria bem serviço comum. E temos também outros exemplos, como a própria lei, né, do chamado RDC, Regime de Contratação Diferenciado. Né? Você tem ali, né, também toda uma construção interessante, de uma outra dinâmica, de uma outra modelagem de se fazer licitação, inclusive abrindo a possibilidade da administração fazer opções e modelar, então escolhendo o modo de disputa, podendo inverter a sequência procedimental, e algo que inclusive veio a inspirar muito também o modelo licitatório da Lei 14.133. Então a gente ia percebendo essa fuga, né, da Lei 8666, mas ao mesmo tempo a Lei 8666 estava ali presente, até porque esses normativos previam a aplicação subsidiária dessa Lei 8666. Então, o propósito inicial seria, olha, vamos construir uma espécie de arcabouço normativo das contratações, consolidando e tentando dar uma certa sistematicidade. Se puder modernizar e inovar um pouquinho, melhor ainda. Mas o propósito era fazer essa consolidação. Tanto que eu sempre gosto de trazer esse dado. Quando o Senado Federal criou a comissão que deu origem ao projeto, ao PLS 559 em 2013, o nome da comissão é Comissão Temporária para a Modernização da Lei de Licitações, entre parênteses, Lei 8666. Então, a ideia inicial não era ter uma nova lei, era modernizar a Lei 8666. E aí, nós, no decorrer do caminho, percebemos que talvez, tudo bem, talvez o ideal seja realmente ter uma nova lei, né, aproveitar esse envolvimento, aproveitar esse espírito e termos já, de fato, uma nova lei. E aí eu vou, né, ser extremamente aqui sucinto. Nós tivemos quase que 8 anos de tramitação desse processo legislativo, né, passando pelo Senado Federal, depois pela Câmara dos Deputados, depois retornando ao Senado Federal como caso iniciador e promovendo uma espécie de revisão ali também do que foi feito pela Câmara dos Deputados. Mas que texto que nós tivemos a partir do dia 1º de abril de 2023, de 2021? Um texto longo, particularmente, eu não faço nenhum tipo de juízo da Lei 14.133, só pelo fato dela ter 194 artigos, isso por si só é um dado isolado, não quer dizer muita coisa, mas eu diria que é um texto que tem um nível de detalhamento considerável, mas, ao mesmo tempo, tem a pretensão de ser uma norma geral de licitações e contratos. Tanto é que ele começa assim como a Lei 866, lá no caput do artigo 1º, dizendo: esta lei dispõe sobre normas gerais de licitações e contratos para a administração, né, direta, autarca e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, dando a entender que tudo que está ali é norma geral. Enfim, mas aí fica aquele já desafio inicial. É uma lei detalhada, que se propõe a ser uma norma geral, mas é uma lei detalhada, então tudo ali é norma geral, e aí a gente começa a perceber que esse desafio fica ainda maior. Talvez, mas a gente vai desenvolver isso aqui ao longo da fala, para quem está no âmbito da União, como é o caso de vocês, essa discussão fica em segundo plano. Porque, de fato, olha, eu sou servidor federal, eu estou na administração federal, posso estar no Poder Legislativo da União, Poder Judiciário, Ministério Público da União, enfim.
Para mim, pouco importa o que é norma geral e o que é norma específica na Lei 14.133, porque na administração federal, tudo que está na 14.133 tem que ser observado. Então, por isso que muitas vezes a gente percebe esse alheamento em relação a essa discussão. Mas a gente vai perceber que é uma discussão salutar, não só sobre a perspectiva da gestão dos órgãos federais, mas também dada a sua necessária interação com as esferas estaduais, com as esferas municipais. Mas o fato é que, com a nova lei de licitação, a gente tem um desafio que é comum, porque, seja para as estruturas federais, seja diante de uma ausência de uma cultura muito desenvolvida em relação a essa diferenciação de normas gerais e normas específicas, nós temos aqui uma estrutura legislativa que impõe desafios a todos os entes federativos, sem qualquer tipo de distinção. Então, estabelecendo a governança como elemento central da lei, isso é inegável, então isso já foi dito aqui várias vezes, inclusive materializado no chamado artigo Professor Paulo Alves, né, que é o parágrafo único do artigo 11, né, então, assim também como o artigo 69, fundamental também nessa compreensão de controle, gestão de riscos, que o brilhante professor Rodrigo Pironti aqui vai tratar muito bem, né, e vai fazer uns destaques aqui fundamentais para o trabalho de todos vocês. Então, você tem uma lei que ela estabelece essa governança como elemento central e que é um desafio. Por mais que a gente vá identificar que a construção da 14.133 ela foi pautada numa lógica da administração federal, mas a administração federal também ela é muito heterogênea. Ela é muito heterogênea. Então, quando você vai, às vezes, numa autarquia federal, vamos pegar um exemplo aqui de uma universidade federal, de um instituto técnico federal, lá no interior do Brasil, muitas vezes os desafios e a dinâmica ali da gestão é muito mais próxima de um pequeno município do que de um ministério. E, às vezes, também é um desafio que muitos de vocês que estão nas sessões judiciárias podem sentir. Poxa, eu sou judiciário da União, mas parece que a minha realidade é muito mais próxima aqui da prefeitura. Só tem 2 servidores para fazer tudo. Ou então só eu faço tudo sozinho. E, além disso, eu tenho que seguir uma série de normativos de um mundo que não é meu mundo. Que não é meu mundo. Um sistema que é pautado numa normatização do Poder Executivo Federal. Eu tenho o regramento do CNJ, tenho o regramento, poxa. Então, realmente não é uma dinâmica muito simples também para quem está ali na ponta, seja da esfera federal, seja da esfera municipal, seja da esfera estadual. Então, por isso que eu digo que é um desafio comum. Também essa ideia da alta administração se envolver e assumir essa responsabilidade pela governança, isso é um ponto extremamente relevante, né? Essa alta administração, você dar uma cara para quem deve capitanear essa governança, e a gente já está vendo que esse apontamento, inclusive, sob o ponto de vista de responsabilização, está chegando, né? O professor Paulo Alves apontou isso muito bem nas suas redes sociais, de um recente acordo do TCU, fazendo alusão a essa necessária responsabilização da alta administração quanto a falhas estruturantes em relação à governança. Então, esse é um desafio também para todos, federal, estadual, municipal. Ao mesmo tempo que a nova lei ela tem uma ênfase muito grande na fase preparatória, estabelece a governança como seu elemento central, ela traz algo que eu acho que é salutar para a gestão pública, é a visão multidisciplinar do processo de contratação. Não é só a preponderância, o monopólio, vamos assim dizer, de um entendimento jurídico. Sim, a atuação da assessoria jurídica é salutar no processo de contratação, mas não pode ser a única, não pode ser um monopólio. Tem que ter a contribuição multidisciplinar de todos os setores e áreas de conhecimento dentro da administração. Gente, o direito não resolve tudo. O direito, ele resolve aquilo que é passível de ser interpretado e de ser ali desenvolvido sobre uma ótica da ciência jurídica. Agora, ele não resolve tudo. Tem questões ali que vão ser resolvidas por quem tem um conhecimento técnico, conhecimento de mercado, o conhecimento de gestão, o conhecimento contábil. Então, a nova lei, ao valorizar a fase de planejamento, principalmente materializando, olha,
tem que fazer o estudo técnico preliminar, né? Tem que ter uma preocupação com a gestão de riscos em relação à lógica da contratação, traz toda uma contribuição de outras áreas do conhecimento que devem contribuir ali com uma visão mais ampla possível das contratações. Então, é um desafio importante que todos os setores, né, todos os segmentos da Federação Brasileira vão ter que encarar, porque, de fato, hoje a gente parece que vive num monopólio da interpretação sobre normas de gestão pública, da interpretação por parte das assessorias jurídicas. Só que é um papel irrelevantíssimo, mas não pode ser exclusivo, não pode ser numa perspectiva realmente de monopólio. Um outro desafio muito importante, que eu tive a honra de tratar sobre isso aqui o ano passado, muita coisa mudou para melhor, ainda bem, que é a utilização de uma plataforma centralizada de divulgação de atos de licitações e contratos, que é o PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Aqui, talvez, a gente tenha uma materialização bem mais palpável desse desafio que é comum para todos, porque está todo mundo, desculpa a expressão, penando para conseguir divulgar esses atos no PNCP. Inclusive, a gente ainda está tentando entender como é que funciona essa lógica de divulgação de atos no PNCP. Então, eu preciso identificar quais sistemas que eu utilizo, quais são até mesmo os macetes para conseguir fazer alguns atos irem para o PNCP. A gente não tem tempo aqui para aprofundar essa discussão, mas é um desafio para todos, principalmente para quem não está no Poder Executivo Federal. Principalmente para os chamados órgãos não SISG, porque quem é órgão SISG, ou seja, órgão integrante do Sistema de Serviços Gerais, vinculado à estrutura da administração federal do Poder Executivo, que é o caso de vocês, que são órgãos não SISG, utilizam pontualmente um ou outro sistema federal, mas não utilizam todos. A exemplo, por exemplo, do sistema de gestão contratual. Tudo bem que agora, a SEGES, acho que desde o ano passado, abriu essa possibilidade de utilização para o Poder Judiciário da União e para o Poder Legislativo da União, mas ainda assim é um desafio tremendo, você utilizar um sistema que você não tem gestão sobre ele. A gente sabe muito bem os impactos reais que isso traz. E aí a gente tem que ficar dando um jeitinho, poxa, para divulgar a licitação eu estou tranquilo, porque eu utilizo o Comprasnet. Agora, para divulgar o meu plano anual de contratações no PNCP, como é que eu faço para divulgar os meus artefatos da fase preparatória, de acordo com o que diz o parágrafo 3º do artigo 53? Então, a gente começa a perceber que esse desafio, ele também se materializa para todos. Ainda que você tenha já uma estrutura, ainda que as suas licitações sejam eletrônicas, mas ainda assim, a gente tem aí importantes desafios para ter um cenário de ampla e integral divulgação dos atos no PNCP. E essa questão da diretriz de eletronificação, fazer as licitações eletrônicas, etc. e tal, tudo isso também, de certa forma, constitui um desafio comum para todas as esferas. Por mais que a gente já tenha, no âmbito federal, e diria até estadual, já uma cultura de licitações eletrônicas, essa diretriz de eletronificação que a Lei 14.133 traz, ela tem que ser vista de maneira muito mais ampla que isso. Não é só fazer pregão, não é só fazer concorrência eletrônica. É algo muito mais amplo que isso. É eletronificar os processos e criar, de fato, uma cultura de processos eletrônicos. E aí é algo mais avançado do que, de fato, a gente já tem hoje. Inclusive, utilizar esse ferramental tecnológico para potencializar controle, para potencializar a circulação de boas práticas, para otimizar também a própria obtenção dos objetivos das contratações públicas. Então, pessoal, a gente diria, olha, é uma nova lei e com desafios comuns para quem é da União, estados e municípios. Todos, de uma forma ou de outra, estão correndo atrás. Todos, de uma forma ou de outra, têm muito ainda a percorrer para se chegar, pelo menos, num patamar, um patamar que seja razoável de aplicação substancial da Lei 14.133. E quando eu trago aqui uma contribuição desse artigo, que eu escrevi,
sobre a origem da nova lei de licitações, é para pavimentar aqui a exploração do nosso tema. Porque quando a gente verifica todo o percurso do projeto de lei que resultou na Lei 14.133, a gente observa que nós tivemos a construção do texto que prevaleceu na redação final da 14.133, lá na Câmara dos Deputados. Verdade seja dita, o processo iniciou no Senado, mas o texto que nós conhecemos e que foi para a 14.133, ele foi basicamente talhado lá na comissão especial da Câmara dos Deputados. Tivemos mudanças importantes no plenário, tivemos algumas alterações pontuais dentro das possibilidades regimentais no Senado Federal, mas assim, a base foi instituída aonde? Na comissão especial da Câmara dos Deputados. E não é novidade para ninguém que essa comissão se guiou na realidade da administração pública federal de excelência. Então, se olhou ali, o que nós temos de melhor ou de mais desejável em termos de práticas de licitações é mais focado, vamos dizer assim, na esplanada dos ministérios. Então, veja, para muita gente pode ser, poxa, agora eu tenho que fazer ETP, vamos criar aqui mecanismos para a gente fugir do ETP, professor Murilo. Quando a gente for recomendar, vamos colocar aquela lista da possibilidade de dispensar o ETP gigantesca, porque a gente quer fugir. Ah, governança das contratações, meu Deus, olha a dificuldade. Um pequeno município, poxa, governança, quem que vai ser a alta administração? Né, o prefeito ordena todas as despesas, como é que vai ser isso? Por mais que não seja ainda algo ideal, mas já na construção do texto na Câmara dos Deputados, quando você olhava para a administração federal, já se tinha ali, pelo menos normativamente, a instituição da necessidade de governança das contratações. A exemplo do Poder Judiciário, a Resolução 347 de 2020 do CNJ. Quando você olhava para a administração federal, já se tinha previsão normativa para os órgãos CISG fazerem ETP, no caso de solução de TI, desde o início da década de 2010, professor Paulo. Então não é novidade para ninguém na administração federal a história do ETP. Quando veio o famoso decreto 10.024 de 2019, que é o decreto pregão eletrônico, bem serviço comum. O decreto já fala, o que, professor Ludineide? Tem que fazer estudo técnico preliminar. Então, e quando a lei foi publicada, os órgãos CIS já tinham sistema de ETP digital. Já faziam PAC ou PCA com sistema, com obrigação de fazer. Então, veja, é uma lei, eu digo isso, de continuidade. É uma lei que busca consolidar e dar continuidade a essas boas práticas de contratação. E ela, acima de tudo, busca tirar um retrato do estado da arte em termos de boas práticas de contratação pública, claro, focando na realidade da administração federal. Mas ainda assim nós temos um desafio muito grande. Ainda para quem está no âmbito da União, tem muito a percorrer. Agora, a nossa preocupação, inclusive temática, é com quem não é da União, e estados, e municípios. E aí a gente volta para começar naquela discussão. Poxa, a Lei 14.133, ela é uma lei toda geral. Tudo que está ali é geral, ou seja, se eu entendo que tudo que está ali é geral, todos os dispositivos, todos os parágrafos, todos os incisos, todas as alíneas, eu estou dizendo que estados e municípios têm que seguir aquilo ali exatamente, sem nenhuma possibilidade de fazer diferente. Veja, pessoal, eu não preciso nem ir muito longe. A Constituição Federal, e a gente tem que começar por ela dispõe de maneira evidente. Ela atribui para a União a competência para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. Ora, se tem normas gerais, tem que ter norma específica, professor Murilo. Na verdade, eu até digo, a gente não tem um conceito ou uma bússola muito clara do que é a norma geral, mas é algo até de sentido lógico, pessoal. Só existe norma geral se tiver espaço para norma específica.
Então, isso está muito claro, inclusive, na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e que aqui eu digo que já tem um longo caminho percorrido, porque essa discussão de norma geral, norma específica, ela se inicia lá com a Constituição de 1967, de maneira mais emblemática, quando você tem o estabelecimento do sistema tributário nacional e tem essa previsão de normas gerais. É por isso que os primeiros doutrinadores, investigadores que tratavam desse tema são tributaristas. É por isso que, geralmente, o pessoal, quando vai citar ali a doutrina tradicional sobre o tema, traz ali os aportes dos tributaristas. Então, não é uma coisa muito nova. E o Supremo já falou de maneira muito clara, olha, a norma geral pressupõe o espaço residual de complementação por parte de estados e municípios, justamente para trazer as normas específicas. Então, aqui, para encurtar um pouco o discurso, né, porque esse aqui é um tema também bastante polêmico, né, que envolve ali uma série de necessidade de aprofundamento, eu trago aqui um artigo que eu escrevi, tentando aqui identificar o que seria norma geral e norma específica na Lei 14.133, justamente com o propósito, né, da gente evoluir nessa discussão para desenvolver, vamos dizer assim, uma cultura de normatização por parte de estados e municípios. E uma normatização que se torna ainda mais complexa, porque não seria só a normatização em relação ao estabelecimento de leis em sentido estrito, atos normativos primários, de complementação ou suplementação da 14.133, mas também da própria regulamentação. Ou seja, o desenvolvimento da regulamentação, tudo bem, aquela regulamentação em sentido estrito, a elaboração de atos normativos secundários, mas justamente para estados e municípios, explorando esse potencial de legislar sobre questões específicas. E detalhe, pessoal, aquilo que eu identifico na Lei 14.133 como uma norma específica, permite-se a estado e município, inclusive, dispor nas suas leis específicas em sentido contrário. Em sentido contrário. E veja, a jurisprudência do Supremo, mais uma vez, deixa isso muito claro. Quando, por exemplo, sobre a égide da Lei 8.666, em diversas oportunidades em que existia um conflito entre um dispositivo da Lei 8.666 e um dispositivo de lei estadual, e até mesmo de lei municipal, que poderia chegar ao Supremo pela via de um recurso extraordinário, ainda em sede de controle abstrato, o Supremo falou, olha, nesse conflito, se esse dispositivo da Lei 8.666 ele é específico, prevalece a norma local. Prevalece a norma local. O problema é que nós temos ainda uma cultura muito pouco desenvolvida de estados e municípios, vamos dizer assim, explorarem essa possibilidade de regulamentação, de normatização complementar das normas gerais editadas pela União. E, claro, temos outros exemplos temáticos, como normas ambientais, saúde, educação, mas em licitações e contratos, a gente tem bons exemplos, mas eu diria que, pela enormidade do Brasil, são poucos. A gente pode citar muitas vezes aqui de cabeça, olha, a lei do Estado da Bahia, que é uma lei que traz inovações importantes, o Código de Licitações do Estado do Maranhão também traz inovações importantes, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, inclusive a questão da inversão de fases nas modalidades tradicionais da Lei 8.666, essa história foi desenvolvida nos estados. Então, a gente ter essa ideia de que a União, onipresente, onipotente, e que não dá espaço para Estado e município inovar, isso é ruim, inclusive para a própria União, porque muitas vezes estados e municípios são laboratórios legislativos para buscas de melhorias nas contratações públicas. E aí, rotineiramente, a gente tem notícia disso, mas a gente tem que procurar, professor Murilo, porque o que chega para a gente muitas vezes é o quê? É só o acórdão do TCU, que é desenvolvido a partir de uma lógica federal, que ele está analisando ali, a priori, a administração federal, é a instrução normativa da SEGES, é a mudança do sistema Compras.Net, é isso que chega para a gente, mas tem muita coisa acontecendo no Brasil afora de extrema relevância, e muitas vezes mais desenvolvido e melhor do que se faz na União.
do que se faz na União. Então, o que a gente precisa, talvez, né, a grande dificuldade que os municípios ostentam, e eu poderia incluir também os estados, é buscar o desenvolvimento dessa cultura maior de regulamentação, encontrar os espaços possíveis de complementação, suplementação da Lei 14.133, né, buscar também o uso dessas possibilidades regulamentares para adequar a realidade municipal, que é um ponto também interessante. Talvez a discussão que mais elucide isso seja aquela em relação à interpretação do parágrafo 3º do artigo 86. O legislador não falou da ata municipal passível de adesão. E aí, pode aderir ou não pode aderir? Para o federal está claro. Inclusive, acho que o parágrafo 6º fala, olha, o federal não pode aderir à ata de estado e município. Ok, o problema é seu, você não quer deixar aderir, não deixa. Agora, você também inverter a lógica e falar que se o legislador não mencionou a ata municipal, quer dizer que ele quis vedar, é o silêncio eloquente. Ora, será que aí a gente não teria um espaço, inclusive, para se utilizar uma regulamentação, para fazer uma interpretação conforme a Constituição? Porque não é o legislador federal que vai dizer o que é norma geral e o que é norma específica. Muito pelo contrário, pessoal, é o Estado e o município que vai dizer isso. Até é ele que vai pautar a discussão para poder subir, aí sim, para quem tem um monopólio da última palavra na interpretação constitucional, que é o Supremo. Mas para chegar lá tem que ter iniciativa do Estado e do município. Não é o legislador federal que vai falar, não, tudo aqui é geral. Ele não pode, ele até tenta fazer isso, mas aí vai de acordo com cada um, embarcar nessa história ou não, né? Mas enfim, e aí a gente, diante dessa realidade, a gente tem o quê? Uma dependência muito grande dos normativos federais. Então, quando a gente observa essas dificuldades pontuais que estados e municípios têm de implementação da nova lei de licitação, muito passa pela deficiência em relação à capacidade regulamentar. Muito passa em relação a isso. E aí, pessoal, tem um ponto que é bastante interessante. Não é só a dificuldade de eu regulamentar, é muitas vezes a falta de parâmetro. Porque o que chega no município, o que chega no estado, em geral, é uma realidade diferente da sua. Então, quando ele vai olhar a notícia, quando ele vai acessar o Instagram, para ver o que está acontecendo nesse mundo de licitações e contratos, ele tem um banho de realidade federal, que não é a realidade dele. E muitas vezes, quando se traz uma iniciativa, quando se traz algo novo desenvolvido no estado e no município, muitas vezes é até acompanhado de uma certa visão preconceituosa. Olha o que eles estão fazendo lá. Estão abrindo a porteira, estão deixando fazer. Enfim, então a gente precisa também entender essas limitações que existem. Agora, por óbvio, pegando aqueles desafios que são comuns a todos, a gente poderia já reconhecer de plano. Existe uma baixa maturidade quanto à governança das contratações, e isso muitas vezes é mais evidenciado naquelas estruturas municipais menores, né, em que você tem a afetação de uma perspectiva política que prevalece sobre a perspectiva da gestão muitas vezes, então é um desafio muito grande, né, pouco investimento em capacitação e rotatividade, existe uma grande rotatividade pessoal, então muda a gestão, aí muda todo mundo, tudo aquilo que se construiu se perde, porque o conhecimento ele é pessoalizado, não é institucionalizado. Então, realmente é uma realidade aí muito comum dos municípios e que afeta essa dinâmica de aplicação da nova lei. Dificuldade na separação entre segunda e terceira linha de defesa. Ano passado, o professor Paulo Alves fez uma palestra magistral sobre isso, me lembro até hoje. Então, se hoje no Poder Judiciário a gente tem essa possibilidade de ficar discutindo, poxa, e aí? Como é que vai ser a nossa terceira linha de defesa? A gente vai criar a nossa segunda linha, a gente vai criar um departamento ali de controle interno provisoriamente, porque a gente já tem auditoria e tal. Gente, na maioria dos municípios hoje, quando você fala de segunda e terceira linha, que são coisas diferentes, você não consegue compreender, porque ainda hoje a ideia é do controle interno batedor de carimbo, né, o carimbo da conformidade, processo a processo. Então, esse é um desafio muito grande. Não dá para falar de governança, você não tem muito nítido essa figura da terceira linha de defesa. E aí é algo que também envolve capacidade estrutural, capacitação e uma série de outras questões. Dependência tecnológica em relação ao sistema de compras públicas,
Então, municípios que têm seus próprios sistemas, ou que têm algum tipo de protagonismo tecnológico, é algo mais raro. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande também, ainda mais uma lei pensada numa lógica de eletronificação, integração com o PNCP. Então, esta questão operacional, né, de não ter sistemas ou de não ter protagonismo no aspecto tecnológico, também condiciona muita capacidade dos municípios de implementação da nova lei. E, claro, a própria ideia de aprimoramento da transparência. Então, por mais que a gente já tenha aí mais de 10 anos da Lei de Acesso à Transparência, a gente tem aí algumas dificuldades em relação a esse desenvolvimento por parte dos municípios. Então, pessoal, eu tentei aqui fazer um panorama, vamos assim colocar, dessas dificuldades e daquilo que constrange a possibilidade de uma aplicação mais intensa da nova lei em relação aos municípios, mas eu queria também terminar a minha fala numa perspectiva positiva, né? Aquilo que a gente chamaria do copo meio cheio, que seriam as oportunidades para, então, as sessões judiciárias, né, se potencializarem, né, a sua atuação em relação ali à sua realidade local. Eu acho que o primeiro ponto, pessoal, aquilo que a gente abordou aqui na introdução, é a sessão judiciária, os servidores que estão ali na sessão judiciária, compreenderem que eles estão inseridos numa realidade que é, sim, diferente da realidade institucional que eles vivem. Então, vocês prestam um serviço. Contratação, gestão, é atividade meio. E muitas vezes vocês estão ali envolvidos numa lógica federal. Mas o seu público, o seu destinatário, vive a realidade municipal. A vida corre no município. A vida corre no município. Então, se você olhar a sua realidade institucional, tudo tem que ser eletrônico. E aí você vai para o seu município, poxa, não pega internet aqui. Eu demoro meia hora para conseguir fazer um upload de um artigo de 5 mega. E só para ficar num exemplo. Só para ficar num exemplo. A gente muitas vezes pensa na velocidade da informação, no acesso fácil das coisas. Gente, não vamos longe. Mais uma vez aqui usando o exemplo da nossa valorosa justiça eleitoral. Tem que botar uma urna dentro de um bar que fica 6 horas subindo o rio. Para garantir que o serviço chegue naquela população ali que muitas vezes teve contato com a sociedade contemporânea 1 ou 2 vezes na vida. Da vida. Então, como é que a Justiça Federal ali que atua, por exemplo, com as minorias, com indígenas, quilombolas, vai fazer o serviço adequado, porque o acesso vai ser completamente diferente. E como é que você vai viver essa realidade? E outra, quem que vai prover os seus serviços? Quem que vão ser os seus fornecedores lá na seção judiciária? É quem presta serviço ali naquela região do município. Então, o que a gente pode aqui contribuir em relação a isso? É entender que a seção judiciária, dada essa interiorização, ela está situada na realidade do município. Então, o primeiro passo é entender isso. E é entender que ela tem que se adequar a essa realidade. Claro, tem toda uma estrutura institucional que tem que seguir, normativos, sistemas, mas nada obsta, e a nova lei, inclusive, abre a possibilidade para isso, de promover essa interação com o município, principalmente com o Poder Executivo Municipal. Buscando, por exemplo, circular essas boas práticas. Poxa, o Poder Judiciário já tem, aí alguns anos na dianteira, em relação às práticas de governança. Ora, por que não compartilhar esse conhecimento também com as administrações municipais? E por que isso? Ora, pessoal, circular boas práticas também. Modelo de ETP, olha, a importância de fazer o ETP. Por que isso é relevante também para a seção judiciária? Porque a administração pública, eu estou falando no sentido geral, aí eu contemplaria
Poder Executivo, Câmara de Vereadores, os órgãos federais que também estão nos municípios, muitas vezes eles regulam o mercado. Eles regulam o mercado local. Então, se tem uma interação entre esses atores, inclusive circulando essas boas práticas, melhorando as compras públicas de todos eles, você tem um mercado local mais disciplinado. E aí, Mais tanto sobre o forte. aspecto também da integridade, do compliance, isso também é algo muito importante. E veja, no sentido mais palpável, o professor Murilo trouxe isso muito bem aqui, promover ações de compras compartilhadas também. Salvo engano, o CNJ tem algumas metas, né, E o de compras Conselho compartilhadas. Quem sabe a gente não buscar materializar isso mais para as seções judiciárias que estão no interior, para tentar promover essas compras compartilhadas também com os órgãos municipais. Porque aí você gera esse disciplinamento, inclusive potencializa a melhoria do mercado local, que é o seu mercado provedor. O seu mercado provedor não é o mercado de Brasília. O seu mercado provedor não é o mercado de São Paulo, da região sudeste, da região sul. Não, é o mercado local. É ele que vai te prover ali as necessidades diárias. Ainda que tenha mecanismos, muitas vezes, de centralização, de aquisição, mas é o mercado local que vai te dar esse suporte. Então, é importante utilizar essas possibilidades que a própria lei traz, de compartilhamento de estruturas, inclusive, também essa possibilidade de compras compartilhadas. Buscar, então, utilizar essa possibilidade dos registros de preço, a partir, né, de órgãos participantes e tal, fomentar isso, buscar essa integração. Eu, sinceramente, entendo que talvez seja ali o mecanismo mais palpável de gerar esse intercâmbio de informações, né? E até essas discussões que foram colocadas aqui, a responsabilidade do órgão gerenciador, até que ponto que ele pode ali induzir essas boas práticas nos órgãos participantes e tal. Então, utilizar ali como laboratório as compras compartilhadas concretas para a circulação dessas boas práticas, interação entre esses atores. Isso é muito importante, né? Então, se vocês, vamos dizer assim, são tratados muitas vezes lá nas sessões judiciais como o primo rico, né? Então que compartilhe, né, esses conhecimentos, que compartilhe, né, essas possibilidades com os municípios. Basicamente, assim, eu acho que até estou feliz que eu consegui encerrar dentro do meu prazo, né, o que não é muito comum, mas é para justamente buscar sensibilizar vocês, por mais que pareça, não, eu sou federal, pessoal, principalmente para quem aqui atua no interior, cidades de médio, pequeno porte, vocês vivem uma realidade da vida e uma realidade institucional. E aí o que a gente precisa, o nosso desafio é tentar conciliar essa realidade institucional, esses ditames, essas amarras institucionais com a sua realidade de fato. E aí buscar transformar para melhor essa realidade. E eu digo, a nova lei tem esse potencial. Mas para ter esse potencial, não é tratar o município como subalterno, não é tratar o município como um incapaz, como um hipossuficiente. É justamente tratar o município como um parceiro nessa busca pela melhoria ali das compras públicas, num olhar ali regional, e não meramente da estrutura federal. Ok? Então, acho que essa poderia ser a minha contribuição, espero não ter decepcionado, mas foi um desafio muito grande tratar desse tema aqui nesse evento. Obrigado mesmo. Modesto, né, professor? Objetivo da palestra atingido em altíssimo nível, né? Não esperava nada menos do professor. Se eu puder aguardar um pouquinho, nós temos algumas perguntas aqui na nossa plateia. Acho que o Eliakim aqui subiu aqui ao palco, nós tivemos algumas perguntas formuladas de forma eletrônica, o Eliakim vai colocar aqui para a gente, que não deu tempo de nós passarmos aqui para o slide, que foi durante aqui a nossa interação. Professor, senta aqui um pouquinho, vamos aproveitar também o professor Murilo aqui ainda. Me diga, Eliakim, o que recebemos de perguntas aí da plateia, alguns acanhados para pegar o microfone, né? Então, de forma eletrônica, mas o Eliakim vai repassar aqui. Vamos aproveitar aqui o professor Vitor e o professor Murilo. Vamos lá, Eliakim. Tá certo. Professor, aproveitando aqui a oportunidade que nós falamos de sessões judiciárias, e aproveitando também a sua expertise no que diz respeito aos sistemas, nós achamos oportuno apresentar aqui um questionamento da sessão judiciária de Rondônia. O questionamento foi o seguinte:
As dispensas feitas com embasamento na Lei 14.133, de 2021, mas que não foram feitas por dispensa eletrônica, podem ser apenas publicadas no portal do órgão ou a meio para que essas compras sejam cadastradas também no PNCP, mesmo que não tenham sido feitas pelos compras.gov? Olha, excelente pergunta. E aí eu aproveito para também explorar um tema que a gente falou sobre isso também o ano passado, que é o seguinte: olha, por mais que a gente diga Poder Judiciário da União, e a gente também tem que reconhecer que, culturalmente, talvez no Poder Judiciário menos, mas culturalmente, a gente tem aí uma predominância em termos de condução das políticas, de compras governamentais, sistemas, uma condução do Poder Executivo Federal. Eu digo isso porque, veja, o cerne dessa pergunta está na interpretação que é dada no parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133. O parágrafo 3º diz basicamente o seguinte: aquelas dispensas, com base nos incisos 1 e 2 do 75, as dispensas pelo valor, elas vão ser realizadas preferencialmente mediante prévia disponibilização do aviso de contratação direta lá no sítio eletrônico oficial, para recebimento de eventuais propostas no prazo de pelo menos 3 dias úteis. Bom, aonde que está escrito ali que isso tem que ser feito mediante sistema? Não está escrito que tem que ser feito mediante sistema. Concordo. Olha, se eu puder utilizar um sistema, é uma boa prática, eu potencializo, eu reduzo o custo transacional, eu amplio o meu universo de potenciais participantes, ok. Mas, quando eu digo, olha, tem que ser feito mediante sistema, é uma opção de gestão que gera perda de oportunidade. Toda opção gera uma perda. Então, veja, o Poder Executivo Federal, mais precisamente na IN 67 de 2021, fez a sua opção. O Poder Executivo Federal fala: obrigatoriamente eu utilizo o sistema de dispensa eletrônica. Agora, o Poder Judiciário é obrigado a utilizar o sistema de dispensa eletrônica? Bom, eu entendo que não, a não ser que tenha a mesma opção que o Poder Executivo fez. Então, veja, se nesse exemplo, olha, eu não utilizei o sistema de dispensa eletrônica, mas divulguei previamente que seja no meu site, né, aquele aviso de contratação direta, e dei ali os três. Então, vamos imaginar, eu publiquei no meu site, olha, no portal de transparência, vou fazer uma contratação direta para comprar tal objeto, está aqui o termo de referência, quem quiser mandar proposta, manda para o e-mail compradireta@cjf.jus.br, no prazo de até 3 dias úteis. Aí eu vou lá, olha, o que chegou de e-mail aqui? Ó, tem uma proposta do professor Murilo, uma proposta do professor Cristiano Stropa, proposta do professor Rodrigo Pironte. Olha, a melhor proposta é da professora Cristiano Stropa. Ok. Para mim, eu atendi o parágrafo 3º do artigo 75. Então, eu acho que por trás disso está a autonomia do Poder Judiciário na regulamentação que pressupõe a interpretação e o alcance que se tem das normas da Lei 14.133. Respondido, Eliakim? Acredito que muito bem, né? Pessoal, alguém mais quer fazer uma pergunta? Armindo, lá no fundo ali. Estava achando que o pessoal só ia perguntar para o professor Murilo. Até quando falou professor, eu falei, qual? Boa tarde, professor Perla, TRE, Rio Grande do Sul. Em relação a sistemas, eu acho que é uma grande preocupação do Judiciário, porque, por exemplo, o Plano Anual de Contratação, a gente vem fazendo há bastante tempo, antes mesmo de se falar, a gente já fazia, só que a gente começou a pensar como vamos fazer para utilizar o sistema. O Executivo, para os órgãos não SISG, por exemplo, eles criaram a ferramenta publicador de contratos, né, que foi um baita benefício, né, que a gente consegue colocar todas as contratações lá. Mas, em relação a outras situações, a gente não vê como, por exemplo, juntar ETP e né, outros artefatos do planejamento, como diz a lei, após a homologação.
a gente tinha a esperança de que, depois de homologado, abrisse algum campo, alguma coisa, mas isso não aconteceu. Então, essa é a nossa grande preocupação hoje, de cumprir, né, o que está na lei, mas de ter essas aberturas, outras possibilidades, que não seja apenas via executivo, né, federal. Bom, excelente, eu diria assim, né, excelente provocação, porque eu acho que materializa muito bem aquilo que eu até explorei durante aqui a minha fala, que por mais que, né, quando eu digo nós, né, porque eu sou servidor do Senado Federal, então do Poder Legislativo da União, e temos Poder Judiciário da União. Por mais que nós estejamos, né, dentro da União, mas ainda assim a gente tem dificuldades operacionais, que eu diria, assim, não é depreciativo de forma alguma, primárias. Ou seja, eu não consigo colocar no PNCP o meu plano de contratações anual. Eu não consigo. Por quê? Porque o PNCP, para ser alimentado, tem que ser mediante integração de sistemas. Então, veja, quem hoje faz a gestão de fato tecnológica do PNCP é a Secretaria de Gestão do Ministério da Gestão e Inovação, em conjunto com o SERPRO. Inclusive, o contrato que eles utilizam para que o SERPRO possa atuar tecnologicamente é o mesmo contrato que eles utilizam para fazer os aportes ali dos módulos do sistema compras.gov.br. Então, qual que é o resultado disso? Todos os sistemas do sistema SISG, dentro do compras.gov.br, eles já nascem, são desenvolvidos integrados ao PNCP. Então, o Executivo Federal não sofre essa dor, porque ele já tem todas essas pontes construídas. Quem sofre essa dor? Quem não consegue publicar. Então, como você falou, desenvolver a ferramenta publicador de contratos. Por quê? Porque houve aquele questionamento dentro do Tribunal de Contas da União, aquela consulta, e o TCU falou, olha, enquanto não tiver a possibilidade de eu divulgar isso de maneira automatizada no meu PNCP, eu continuo fazendo as minhas dispensas e publicando de acordo com os meios tradicionais, imprensa oficial, etc. e tal. E aí gerou ali uma oportunidade de um diálogo institucional rico entre o TCU, o Comitê Gestor, SEGES. Olha, a gente precisa dar um jeito. Aí desenvolveu o publicador de contratos. E que eu diria que ele é um paliativo importante, mas ele é um paliativo. Eu vou te dar um exemplo prático. O Senado está fazendo já a licitação de acordo com a nova lei desde outubro de 2022. E aí, vamos fazer a licitação. Uma série já de limitações. A gente usa o sistema compras.gov.br, a gente sabe que o sistema não está completamente adequado a IN 73 de 2022. Então, se você quiser utilizar o fechado e aberto, não tem jeito, se quiser inverter fase, não tem jeito. Então, assim, ainda não... Mesmo se você estiver preparado, e não, quero fazer, tem uma minuta e tal, quero fazer, não dá para fazer. Aí tudo bem, fizemos as primeiras licitações. Aí surgiu para fazer a licitação de registro de preço. Quando, na minha cabeça, poxa, a licitação em si, professor Murilo, é a mesma coisa. Ah, não. Aí a SEDES falou, tem que regulamentar para a gente poder ajustar o sistema para poder disponibilizar. Então, tivemos que esperar. Por que a gente só fez o primeiro registro de preço em novembro? Porque não tinha sistema. O processo estava prontinho lá na comissão para depois lançar. Aí teve o sistema, lançou. Ok, onde eu quero chegar? Como é que a gente publica a ata no PNCP? Não dá para fazer pelo publicador de contratos. Como é que a gente publica o contrato decorrente do acionamento da ata? Não dá para fazer pelo publicador de contratos. A sorte é que nós, assim como vocês, Poder Legislativo da União e Poder Judiciário da União, ano passado disponibilizaram o acesso aos módulos de contratos e o PGC. Aí você vai no módulo de contratos, aí tem um módulo de gestão de atas, insere a ata lá, aí isso vai para o PNCP, e aí no módulo de contratos você gera o contrato decorrente da ata, e em consequência disso vai para o PNCP. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico muito claro dessas possibilidades e ir se virando. Então, pelo menos a gente tem essa dificuldade. Agora, você imagina estado e município, a dificuldade que é. E aí, agora, eu consigo disponibilizar o meu plano anual?
Não. Não. Porque aí não tem publicador de contratos que resolva, não tem módulo de contratos que resolva, não tem módulo de gestão de atas que resolva. Publicar aqueles documentos da fase preparatória, eu tenho que dar um jeitinho. Sabe o que a gente está fazendo? No publicador de contratos, em um dos anexos, como a obrigação é depois da homologação da licitação, em um dos anexos a gente coloca lá os documentos da fase preparatória. A gente divulga no nosso portal de transparência e também divulga lá no PNCP como? Dando um jeitinho. A gente, olha, coloca um dos anexos do contrato no publicador, ou então no módulo, se for ata de registro de preço, e colocamos lá os documentos que compõem a fase preparatória. Aí a gente condensa em um documento só PDF e coloca na fase, e vai para o PNCP. A lei diz que tem que estar no PNCP. Ela não diz exatamente onde tem que estar. Né? Não como, vai chegar né? nesse grau de detalhe. Então é isso, é tentando identificar, vendo as possibilidades e fazendo de acordo com essas possibilidades. Mas, claro, utilizar também esses espaços, como esse evento, e os espaços que o comitê, que eu sei que tem de interação com a SEGES, e fazer essa provocação. E o próprio comitê gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, que, por uma briga nossa no processo legislativo, o Poder Judiciário tem um assento lá garantido dentro dos representantes da União. Professor, só complementando aqui o posicionamento, até trazendo aqui, né, a informação aqui daquela consulta que nós tivemos, né, a resposta da consulta ao Tribunal de Contas da União, quando ainda não tínhamos o publicador de contratos, né, tirando todos esses jeitinhos aqui que nós temos, aqui que a gente pode evocar, sim, o mesmo posicionamento do Tribunal de Contas à época, assim, é claro que aqui nós também, né, utilizamos aqui de alguns jeitinhos, a gente publica de forma antecipada, na hora que a gente vai divulgar, a gente publica todos os artefatos de planejamento da contratação, mas realmente há preocupação. Eu não estou cumprindo na íntegra o que prevê a 14.133. A gente avoca aí, né, essa resposta à consulta do Tribunal de Contas da União, a gente publica ali no nosso sítio eletrônico e a gente faz aquilo que de melhor nós temos para o momento. Nós relatamos tudo no processo administrativo. No momento daquela publicação, na hora que nós formos certificar, nós informamos que o sistema ainda não está, né, totalmente apto, que nós já temos o diálogo iniciado com a SEGES, com o Poder Executivo, né, federal, para tudo isso acontecer, mas ainda há uma inviabilidade técnica de fazer cumprir o artigo da 14.133. Acho que a melhor, né, prática aqui é nós relatarmos tudo no processo administrativo, colocarmos, né, a gente printa as telas aqui do sistema, né, a gente coloca, inclusive, em cada um dos nossos processos, todas as atas de reuniões que a gente faz com a AGU, que a gente faz com a SEGES, então, materializar no processo administrativo todas essas dificuldades, não só respalda, mas compartilha aí todas as responsabilidades, né, e a gente evita aí uma situação mais danosa lá à frente. Ok? Acho que respondida aí a pergunta da nossa colega. Mais alguém, pessoal? Não? Não temos mais... Aí, ó, de forma muito modestinha ali, ó, nosso professor Paulo Alves ali. Armindo, bem modesta. Nada relacionado a futebol, por favor. Não. Botafogo? Botafogo? Olha a cara dele, ele Botafogo. Não vou nem falar, hein, professor. Ele ficou bravo comigo. Fica tranquilo, eu não vou falar nada sobre o Olímpia ou Libertadores, fica tranquilo. Não, nem nenhum tipo de campeonato. Olha só, primeiro... Até porque tem que pagar a Série B também, né? Não. Aí a gente Não conversa. vem com essa conversa antiga. Ficou bravo comigo porque eu errei, aconteceu gente, recentemente tem mais a ver com... Enfim, primeiro, parabéns, Murilo, parabéns, Vitor, pelo brilhantismo. Não é nenhuma surpresa o brilhantismo da fala de vocês, tá? Mas eu queria trazer uma questão. Você levantou, e há um interesse muito especial aqui nesse auditório, relacionado a essa questão da dificuldade, né, que os municípios têm, e, por analogia, nossas sessões judiciárias de fazer cumprir alguns elementos da lei, tá? Especificamente nesse ponto que sei que vai ser alvo de discussão na comissão que será presidida pelo meu amigo André, pelo nosso amigo Anderson Pedra, que vai falar lá sobre a questão de auditoria e controle, que é essa separação de segunda e terceira linhas. Alguns órgãos das sessões judiciárias têm que fazer essa escolha de Sofia. A bem da verdade, eles vão ter que ou fazer segunda linha ou fazer terceira linha. Então, eu queria saber, de forma fundamentada, ainda que brevemente, se tiverem que fazer essa escolha, o que vocês pensam a respeito dessa escolha? Ocupa, povoa a terceira linha para fazer cumprir resoluções 308, 309 do CNJ, 676, 677 do Conselho da Justiça Federal, ou povoa a segunda linha e fazer cumprir todos aqueles mandamentos de apoio
como o artigo 8º, parágrafo 3º da lei, que exige que os atores do macroprocesso sejam apoiados por uma unidade de controle interno, mas também uma de assessoria? Será que joga tudo para a assessoria e deixa essa lacuna aberta e ocupa a terceira linha? Atua em sede de consultoria, como meu doutrinador e amigo Marcos Alcântara sempre fala, que a auditoria use mais o braço da consultoria e atue em tese para ajudar a gestão? Enfim, queria ouvir de vocês só um posicionamento em relação a isso, para iluminar, inclusive, as discussões e a aprovação dos enunciados que serão analisados amanhã. Obrigado. Básico, né, professor? Nós estamos aí, né? Começa pelo professor Murilo Jacobini. Copo baixo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, quem convidou esse cara para cá? Vai? Olha, eu não coloquei ele no palco aqui na parte da tarde, foi proposital, hein? Mas Muito lá bem. embaixo... Paulo, eu confesso que essa é uma questão dificílima e eu me sinto, sinceramente, não é falsa modéstia, não, muito incapaz de manifestar, de colocar uma posição muito firme, porque eu acho que isso depende muito do nível de integração e do nível de funcionamento da entidade. Né? Por exemplo, eu acho que é uma perda muito grande você não ter um controle atuando como uma consultoria. Né? Porque, veja só, quando você fala em governança, e eu não tenho um domínio que o professor Paulo tem no assunto, o professor Pironte tem sobre o assunto, mas umas coisas que a gente pontua é a importância do controle interno, parar de bater carimbo e passar a fazer uma gestão de estatística, de dados, porque a coisa mais difícil de você começar a governança é você começar a governança sem dados. Onde está o meu problema? Isso que a gente faz, dá certo ou não dá? São perguntas tão simplórias, mas tão banais, que eu vejo hoje, né, assim, nos órgãos menos estruturados, que deveria participar do controle interno, essa checagem. Espera aí, eu estou batendo um carimbo, o processo está ok, mas o produto funcionou? A licitação deu certo? Ou aquela malditos, assim, desculpa a expressão, malditos estigmas que nós temos na nossa cabeça, que por puro achismo, a licitação deu deserta. Repete. 3 vezes. Repete 3 vezes. Funciona? Faz diferença? Cadê os dados estatísticos para dizer que isso dá certo? Que a gente não está simplesmente perdendo dinheiro com isso. Então, eu acho que você tem aí um papel que, se você pega os órgãos de controle interno e joga para a terceira linha, você vai jogar com uma perna a menos, entendeu? Eu acho que isso um órgão sofre muito. Mas eu confesso que você tem órgãos onde você tem uma assessoria que já povoa o meio de campo, né? Se a gente está falando a expressão, que resolve o cenário e deixa o espaço para a controladoria atuar realmente como terceira linha. Então, eu acho que isso é muito difícil falar de forma genérica ou de forma abstrata, sem conhecer a vivência, e como eu não tenho a vivência em sessões judiciárias, aí minha experiência era TRT aqui na 10ª região, era alto nível, né? Assim, não tinha perrengue, mas então não tenho essa vivência, fico muito seguro de colocar a posição. Vitor, é contigo, cara, resolve aí. Não, agora a bola já está muito mais redondinha, né? E eu diria, meu amigo Paulo, que inclusive você já apontou ali no seu questionamento essas possibilidades, assim como caminhos já viáveis, eu diria até de certa forma testados, e que aí eu acho que a opção por esse caminho, ou a indicação do caminho, vai ser de acordo com o que o professor Murilo falou. Eu acho que é muito da realidade institucional, da cultura institucional, e eu acho que assim, o Poder Judiciário, não estou fazendo aqui nenhum tipo de proselitismo, né? Mas, pelo menos para mim, em relação a essa matéria, sempre foi um paradigma. Tanto em relação a essas discussões, as resoluções, né, 308, 309 e tal, as discussões também ali a partir da maneira com a qual o Judiciário incorporou aquelas premissas do TCU também na sua estrutura. Porque, na minha realidade, né, institucional, a gente parte dessa mesma premissa. Qual é? Nós somos uma estrutura monolítica. É diferente de um executivo, em que você tem ali de maneira mais palpável uma segunda linha e os controles
no âmbito de uma secretaria, no âmbito de um ministério, e o órgão central do sistema, como diz a própria lei, lá no inciso 3 do artigo 69. Então, assim, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, temos aqui um colega também do Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas também como órgão, é a mesma coisa, né? Como é que o que é o órgão central? Tanto é que, geralmente, pelo menos no Senado, o que a gente chamava de Secretaria de Controle Interno mudou o nome para Auditoria do Senado Federal. E, claro, as atribuições também tiveram que ser remodeladas. E aí, qual que foi a estratégia que nós ali atuamos? Muito em razão da nossa vivência e da nossa capacidade institucional. E que aí a gente tem que reconhecer que é algo, assim, infelizmente, é uma exceção no Brasil, que é o seguinte, olha, eu espalhar a ideia da segunda linha de maneira bem arraigada pelo processo, então valorizando segregação de função, né, capacitação, instrumento de controle para e passo, né, pensando nessa lógica de ter unidade de coordenação, que tem uma visão sistêmica do processo de contratação, aí vem a assessoria, que faz um papel, entre aspas, mais tradicional do controle de conformidade. Inclusive, a nova lei deixa isso muito patente, e aí a gente deixa aquela, então, Secretaria de Controle Interno para fazer a terceira linha. Claro, pegando outras realidades, o que eu diria que seria, entre aspas, o ideal, um caminho, ainda que geral, mas ideal, é aquele controle interno, ele trabalhar para ser extinto. Ele criar o ambiente para o seu velório. Desculpa aqui a simbologia. Mas é assim, olha, eu vou criar, olha, pego esses dados porque eu faço esses controles, sistematizo isso e falo, qual é o meu problema aqui? Olha, faltou segregação, faltou modelo, eu tenho que criar instrumentos de conformidade ali para e passo, um checklist. Como que eu vou estruturar? Olha, agora a gente tem condição. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu dialoguei muito com o professor Marcos Alcântara também sobre isso. Vários tribunais, aí eu estou pegando tribunais de justiça, tá? Então, estaduais. Vários tribunais passaram por essa dúvida. Como que a gente vai fazer? Aí, claro, já criaram ali a auditoria vinculada à presidência, vinculada ao pleno, isso muda muito de cada um. E como é que nós vamos fazer com a segunda linha? Aí tiveram tribunais que já, assim, na dor, fizeram, olha, não vamos ter segunda linha controle interno, vamos difundir isso no processo. E vamos aí aprendendo, vamos ajustando conforme a carruagem vai andando. Outros tribunais, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, que a gente teve a oportunidade de acompanhar ali, fizeram o quê? Olha, a gente reconhece isso, criamos a auditoria, e eles criaram, dentro da diretoria geral, que alguns chamam de secretaria geral, uma divisão de controle interno, já sabendo que ela tinha prazo para acabar. Por quê? Porque enquanto eles não entendiam que culturalmente o tribunal estaria já preparado para essa ideia de não ter uma plaquinha numa porta controle interno, ele ia existir. Não, mas vamos atuar, vamos aplicar a resolução 347, vamos capacitar, vamos regulamentar, vamos estruturar isso aqui, como é que vai ser esse processo todo, vamos segregar a função, e aí, sei lá, daqui 2, 3, 4 anos, diagnóstico. Gente, precisa dessa placa? Não vai fazer falta. Tira a placa. E aí, controle interno fica só para a história. Né? O controle interno como placa, né? Como unidade material. Então, é isso. Eu acho que são caminhos, e aí, o que realmente vai ser orientativo é a dimensão da governança. Porque isso passa pela governança. Não tem como ser diferente disso. Ainda não temos aí uma maturidade, ainda não temos estrutura, né, em razão da ausência, né, do quadro reduzido de servidores que nós temos, aí eu falo aqui em nome da Justiça Federal como um todo, para criar unidades, verdadeiras unidades de controle interno para fazer a segunda linha. Na verdade, né, mas nós precisamos começar a pensar na criação dessas estruturas. Mas antes de uma unidade propriamente dita, a plaquinha aqui, como o professor colocou, nós precisamos aprimorar nossa capacidade de fazer controles internos administrativos dentro das nossas unidades, dentro das nossas atividades. Acho que essa diluição que o professor está falando aqui, a gente precisa aprimorar um passo de cada vez, a passos modestos, né, mas bem sólidos, a gente precisa ir evoluindo nessa temática. E a gente falava muito aqui no início da nossa manhã, a gente falava aqui dos desafios de implementar a gestão de riscos. Nós colocamos aqui no nosso primeiro painel que a gestão de riscos ela é uma válvula de escape em razão
da dificuldade que nós temos de implementar a segregação de funções e de criar unidade de controle interno administrativo. Então, eu volto naquela reflexão, porque hoje eu terminaria esse dia aqui de palestras, ficaria muito feliz se todos nós voltássemos para a nossa casa, né, para as nossas realidades, para as nossas instituições, e a gente voltasse a olhar para nossas atividades, e se eu conseguir colocar uma pulguinha atrás da orelha de todos vocês aqui, para nós começarmos a pensar um pouquinho, valorizarmos um pouquinho mais o processo de gestão de risco. Eu já saio daqui muito feliz, sem esperar o resultado dos nossos enunciados amanhã. Então, a intenção de todas essas palestras, o professor Vitor colocou aqui, eu não ia fazer uma fala nesse sentido, mas a gente foi pensando em cada detalhe desse segundo evento, né? Em uma continuidade do que nós tivemos ali. A gente foi pensando em cada detalhe de cada palestra, em como atender as carências, né? Não só na Justiça Federal, mas de todos os nossos parceiros. A gente pensou com tanto cuidado e com tanto carinho que eu vou para casa muito satisfeita. Eu já estou olhando aqui no rostinho de todo mundo, já avaliei isso da análise das propostas de enunciados, mas eu volto para casa tão feliz com o resultado que eu já tenho aqui. A gente nem terminou aqui a nossa tarde do segundo dia, eu já vou para casa muito feliz. Eu peço a vocês, vamos repensar o processo de gestão de risco. Por enquanto, nessa realidade que nós estamos aqui, ela é uma válvula de escape. A gente não sabe o quanto que gestão de risco, como eu falei, resguarda o processo, resguarda todos os servidores que estão envolvidos no macroprocesso de contratações. Então, vamos repensar um pouquinho. Não vou me adiantar aqui, não, que eu já falei um pouquinho, né, até por demais pela manhã, não vou ocupar aqui o tempo, não. Temos mais alguma pergunta aqui para os nossos dois professores aqui, pessoal? Ixi, temos muitas aqui. Estou tentando a gente ir para o coffee break, mas a gente vai aqui, né, atendendo aqui, ó, professor André, a gente... Armindo, aqui, ó. Ó, se foi igual ali do professor Paulo, vocês combinaram? Combinaram não, né? Então tá bom, vai. Olá, boa tarde. Só parabenizar o Murilo, o Vitor pela palestra, como sempre, muito boa. Só uma questão, né, que eu queria que o Vitor respondesse, que às vezes muita gente tem dificuldade de entender, é a diferença entre o sítio eletrônico oficial e o PNCP. Se só pudesse falar sobre isso. Excelente. Acho que é excelente a oportunidade de deixar isso claro. Assim, e também, né, já de antemão, externar aqui que é o meu entendimento, né, sobre o tema. Eu sei que existem outros colegas que têm outra compreensão acerca disso. Mas, na minha avaliação, sendo bem objetivo, né, a nova lei, ela traz ali a figura do PNCP de maneira emblemática, para mim, a principal inovação da norma. E aí, sempre que ela fala do PNCP, ou ela vai instituir alguma obrigação de disponibilização da informação no PNCP, na minha compreensão, ela faz isso expressamente. Então, ela faz expressamente isso no artigo 54, faz expressamente no artigo 91, e uma série de outros, artigo 94, uma série de outros dispositivos. Por sua vez, também a gente tem essa expressão reiteradamente utilizada na lei, que é sítio eletrônico oficial. E quando a gente vai lá nas definições legais, sítio eletrônico oficial é aquele sítio eletrônico, né, doente, federativo, etc. e tal. Até, para mim, também tem uma certa atecnia e, vamos dizer assim, conceitual, porque o sítio eletrônico oficial, eu relaciono com a ideia de portal da transparência. Ele não é do ente federativo, ele é do órgão, e aí a gente vai olhar as estruturas de poder, né, os órgãos com autonomia constitucional e tal. Então, para mim, resumidamente, PNCP é o PNCP, é o veículo de divulgação centralizada, e quando é para divulgar no PNCP, a lei fala isso expressamente, e sítio eletrônico oficial a gente vai relacionar com o portal da transparência. Então, inclusive, tem até passagens na nova lei que ela fala para divulgar no portal da transparência, mas não fala PNCP. Exemplo, ordem cronológica de pagamento. É portal da transparência, não é no PNCP como obrigatoriedade. Então, pelo menos é esse o meu entendimento. Não sei se o professor Murilo compartilha, mas eu acho que são coisas diferentes, e a PNCP, a lei vai falar PNCP. Ok? Vamos para a nossa última pergunta ali, Armindo. Atrás da professora Cristiane aqui. Acho que ele está elaborando ali, né, uma questão. Boa tarde.
Boa tarde. Uma das dúvidas é que citaram agora a questão do PNCP, também de Portal da Transparência e afins. No caso, nós ainda não estamos com... Uma situação realmente aconteceu. Fizemos uma dispensa pela 14133, como foi uma coisa bem local, não tínhamos como fazer pela eletrônica e não havia como publicar no PNCP. E aí a dúvida é, ao publicarmos no nosso portal, na nossa transparência, que no caso aqui o TRF utiliza o SICAM, coloca lá o termo, coloca o ETP, coloca o empenho, isso já supre como se fosse o PNCP ou seriam coisas distintas, considerando que não haveria como cadastrar no PNCP essa situação específica? Excelente pergunta. E, assim, e aí você toca num ponto que é interessante. Esse é mais um exemplo, né? O parágrafo 3º do artigo 75, quando fala dessa divulgação prévia do aviso de contratação direta, ele utiliza a expressão sítio eletrônico oficial. É o parágrafo 2º do artigo 174, quando fala do rol de matérias a serem divulgadas no PNCP, que também fala do aviso de contratação direta, a ponto da gente chegar ao entendimento que, nesse caso, eu tenho que divulgar nos dois, né? Mas vou usar aqui as palavras da professora Luana. O ideal é, faça o que é possível da melhor forma possível. Então, se naquele contexto, por isso que a motivação sempre tem que ser ali contemporânea à realização do ato. Se naquele contexto, olha, era impossível ou era inviável divulgar o aviso no PNCP, então você fez da melhor maneira possível. Deu a máxima transparência e tal, então eu iria nessa linha, entenderia que não haveria nenhum tipo de desconformidade ali patente flagrante. Para contribuir, você pode usar o sistema de dispensa eletrônica para fazer incisos 1 e 2 de 75, só que lá na hora que você está incluindo, você não marca a opção com lances, marca sem lances, porque aí ele vai divulgar no PNCP, porque ele está integrado, e você faz, entre aspas, fora do sistema de dispensa eletrônica. Pegar do PNCP e cadastrar ela sem a opção do lance, Isso. e já faço o cadastro da proposta. Exatamente. Mas assim, ó, vamos combinar, você só está sabendo disso agora. O que você fez antes, você não sabia que podia ainda. Obrigada. Na verdade, a gente faria o registro da dispensa, né? Com a opção sem disputa aí, foi uma alternativa ali que a SES desenvolveu ali no Compras, né? Igual justamente para o jeitinho, para que pudéssemos aí fazer o registro das demais dispensas, que não a dispensa inciso 1 e 2 de forma eletrônica, né? Pessoal, eu ia até perguntar se tinha mais, né, se a gente tinha mais alguma interação, mas em razão das agendas aqui dos nossos professores, né, que precisam aí se ausentar, nós vamos fechar aqui essas duas palestras, tá? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, nós vamos servir um coffee break ali, 15 minutinhos lá no térreo, tá? Eu queria aqui agradecer mais uma vez aqui a participação do professor Murilo e do professor Vitor, eu não tenho palavras aqui para esse agradecimento.